O tum, tum, bate coração. Coração, ele tem como função bombear o sangue para todo o corpo. É uma máquina propulsora involuntária que tem como característica a musculatura estriática, que é cardíaca, e ele tem ele tem uma localização que é o mediastino médio, e esse mediastino médio é o espaço compreendido entre os dois pulmões, acima do diafragma e atrás do osso externo. Bem, ele tem o formato de um cone invertido, onde o ápice é inferior e a base dele é superior. Na base, a gente vai encontrar os vasos da base. Quem são os vasos da base? São as artérias e veias que estão chegando e saindo. Vocês aprenderam que a artéria é tudo aquilo que sai do coração e veia é tudo aquilo que chega ao coração, independente do sangue que ele está trazendo. Então, a artéria tem artéria aqui levando sangue venoso e tem veia trazendo sangue arterial. Então, a gente não deve confundir isso. Vocês viram também que o coração ele é um duplex. Ele tem dois andares de baixo, que são os ventrículos, e os dois andares de cima, que são os átrios. Os átrios aqui que estão revestidos pelas aurículas, né? As aurículas são essas partes aqui mais superiores. São os acabamentos do átrio. Aumenta a capacidade de enchimento de sangue. Então, 3 camadas formam o coração. A mais externa é o epicárdio, a parte mais externa. A parte do meio, que é o miocárdio, e o endocárdio. Está vendo aqui essas trabéculas cárneas aqui, né? Essas carninhas aqui. A gente vai encontrar também no endocárdio dos ventrículos os músculos papilares. Os músculos papilares têm como função contrair, puxando as cordas tendíneas e fazendo com que as válvulas se abram, para fazer a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos. Tudo bem, por enquanto? Tranquilinho? Então, beleza. Então, essas foram as camadas do coração. Eu acabei apresentando lá no endocárdio dos ventrículos os músculos papilares, cordas tendíneas e as válvulas. Do lado direito, separando o átrio do ventrículo, qual é o nome dessa válvula? Tricúspide. E essa válvula aqui que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo? Bicúspide ou mitral. Legal. E o que separa os dois ventrículos é o septo interventricular. Está entre os ventrículos. Tudo bem? Beleza? Foi? Show. Nós temos ainda, né, na morfologia interna, 2 grandes válvulas. A válvula semilunar pulmonar, que evita, né, o refluxo do sangue voltado dos pulmões para o coração, e a válvula semilunar aórtica, que está lá no fundo, que evita que o sangue volte da artéria aorta para os ventrículos. O ventrículo esquerdo, perdão. Até então, tudo bem? Beleza? Show. Então, os vasos da base são veia cava inferior, veia cava superior. A veia cava superior traz o sangue da onde? A veia cava superior traz o sangue da onde? Cabeça e membros superiores. Veia cava inferior, tronco e membros inferiores. Show de bola. Ambos vão desembocar onde? Que estrutura? Átrio direito. Que vai passar o sangue por que válvula? Vai desembocar onde? Ventrículo direito. O sangue agora, a válvula tricúspide vai se fechar, o sangue vai ser obrigado a ser ejetado e passar pelo tronco pulmonar, que vai se dividir em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Vai fazer a hematose do pulmão, que é a troca gasosa. O oxigênio ele é liberado, né? Quer dizer, o gás carbônico ele é liberado pela expiração e o oxigênio é captado pela inspiração. Consequentemente, o sangue agora oxigenado ele volta por 4 grandes veias. Veias pulmonares esquerdas e veias pulmonares direitas. Vão desembocar onde? No átrio esquerdo. Desembocou no átrio esquerdo, consequentemente, ele vai, quando tiver, né, em diástole, né, cheio de sangue, consequentemente o sangue vai passar pela válvula bicúspide ou mitral e vai chegar no ventrículo esquerdo, que é o maior de todos, né, o maior dos dois, porque ele vai ter que ter a capacidade de ejetar o sangue para todo o corpo, através da artéria aorta. Beleza? Falando de artéria aorta, ela parece um cajado, onde ela tem 3 porções: ascendente, arco aórtico e porção descendente. Descendente torácica e descendente acima do diafragma é a artéria aorta descendente torácica, passou do diafragma, artéria aorta descendente abdominal. E ela começa a emitir ramos. Por quê? Porque ela tem que levar sangue para todo o nosso corpo.
Os primeiros ramos que nós vamos observar são da artéria aorta ascendente, são as coronárias. Coronária direita, coronária esquerda, que tem como função nutrir o coração, o miocárdio propriamente dito. Depois o sangue continua, quando ele passa do arco aórtico, ele tem 3 saídas: tronco bracocefálico, que separa em artéria subclávia direita e carótida comum direita. Tem o lado esquerdo. Artéria carótida esquerda, comum esquerda, e artéria subclávia esquerda. Continuando aqui rapidinho, a artéria subclávia, ela continua, passa pela axila e passa a se chamar artéria axilar. Depois, no braço braquial, artéria radial e ulnar, que tem uma bifurcação aqui no antebraço, porque nós temos 2 ossos. Depois ela vai fazer um arco palmar superficial e ela vai emitir as artérias para os dedos, para as falanges, chamadas de artérias digitais. Beleza? Falando agora da artéria, é que agora a gente não tem a pecinha grande, né? Mas, então, essa aqui é a parte superior da artéria aorta. Nós temos, então, aqui a volta, né? A veia cava superior, que ela é formada pela veia subclávia direita com a veia jugular direita. Então, tudo começa aqui no nó sinoatrial. O nó sinoatrial é o primeiro conjunto de células autoexcitáveis que vão receber o disparo dos nervos. E o nó sinoatrial, ele vai interfonar para o nó atrioventricular, que está justamente bem em cima ali da válvula tricúspide. Então, o nó atrioventricular interfona, digamos assim, para o nó, o nó sinoatrial interfona para o nó atrioventricular, consequentemente, informando os ventrículos que os átrios estão cheios de sangue. Ou seja, eles têm que informar o ventrículo para poder, né, fazer com que os ventrículos agora cheios de sangue ejetem o sangue tanto para o pulmão quanto para o corpo. Isso acontece através do mecanismo dos feixes de His e fibras de Purkinje. Então, quando o átrio está se enchendo de sangue, ele está em diástole. Quando ele se contrai, ele está em sístole. Mesma coisa o ventrículo. Quando ele está relaxado, ele está em diástole. Quando ele está contraído, ele está em sístole. Então, o nosso coração, ele funciona com esse mecanismo de sístole e diástole, tanto dos átrios quanto dos ventrículos. Só que isso aqui só acontece se um interfonar para o outro. Então, o sistema elétrico de condução do coração tem essa função, porque senão aqui vai estar cheio de sangue e esse aqui vai estar fechado. E aí, o que vai acontecer? E aí vai acontecer uma arritmia cardíaca. Consequentemente, vai ter que colocar um marca-passo para poder justamente fazer com que o interfone volte a funcionar normalmente. Interfonar para o outro. Então, o sistema elétrico de condução do coração tem essa função, porque senão aqui vai estar cheio de sangue e esse aqui vai estar fechado. E aí, o que vai acontecer? E aí vai acontecer uma arritmia cardíaca. Consequentemente, vai ter que colocar um marca-passo para poder justamente fazer com que o interfone volte a funcionar normalmente. Tudo bem? Essas arritmias podem vir em fibrilação atrial, fibrilação ventricular, flutter, entre outros nomes que vocês vão estudar em cardiologia ou sistema circulatório numa outra eventualidade, num outro momento. Tudo bem por enquanto? Então, repetindo, nó sinoatrial, que interfona para o nó atrioventricular. Consequentemente, eles vão ejetar o sangue para os ventrículos vão se dilatar para encher de sangue, e quando os ventrículos contraírem, são os feixes de His com as fibras de Purkinje, fazendo com que o sangue seja ejetado dos ventrículos para o nosso corpo. Beleza? Feixe de His é o amarelo. Perfeito. O que você está vendo em amarelo é o sistema de interfone. Esse aqui são os Tem um lápis aí, uma canetinha. Purkinje, né? Esse aqui. Então, ó, nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixes de His, fibras de Purkinje. São meio umas fibrinhas mesmo, né? Separado. Então, as fibras de Purkinje, elas entram nos músculos papilares, justamente para poder fazer o quê? A contração, consequentemente a abertura das válvulas. Deu para entender alguma coisa?